Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, alô, pessoal, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Eu gostaria muitíssimo de agradecer a audiência de todos durante todos esses anos, mais de uma década. Eu sempre falo que agora, no dia 1º de abril, vindouro, nós vamos, bem no dia da mentira, é isso mesmo, nós vamos celebrar 12 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso. E pasmem, senhoras e senhores, o programa de hoje leva o número 2000, está aqui na tela, ó, 2488. É programa que não acaba mais. Espetacular, graças à interação dos nossos amigos telespectadores. E tudo começou por telefone, gente. Lembra? Isso aí é som de telefone, viu? É coisa antiga, né? Aliás, hoje é o dia do telefone. Aí a pessoa ligava e falava: Dácio, eu queria tal tema, eu queria que você convidasse o doutor fulano de tal, a especialidade dele é diferente dos demais, ele fez um curso lá em Oklahoma, sei lá. E a interação dos nossos amigos de casa, que sempre foi, é e será muito importante aqui para o nosso Show Mais. Só que hoje em dia o negócio de telefone não funciona mais. Não, agora é tudo assim, ó. É o keyboard. www.tvmaisabc.com.br. Cuidado com o mais, não use o símbolo matemático assim, não. E sim escreva-o por extenso, ficando www.tvmaisabc, tudo juntinho, grudadinho, .com.br. Isso. Não vamos nos demorar, sem muitas delongas. Vamos só agradecendo a parte operacional do nosso programa, formada por jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, pessoal do TCC, do trabalho de conclusão de curso, que tanto se esforça para colocar no ar um show mais perfeito. Mas mesmo assim, eu questiono todos os dias se eles estão afins de colocar mais esta edição no ar. Então, não precisam gritar muito, 10h35 quase, pianinho, pianinho. Vocês estão afins de colocar esta edição no ar, sim ou não? Sim! Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda. Preparar a aeronave para uma decolagem hiper, super, mega, monster rápida. E o tema desta noite, Jimmy Cliff, é condromalácia patelar. Nossa, o que é isso, Dácio? Já, já, todo mundo vai... Explica melhor, Dácio. Eu não vou explicar porque eu não sei, nós estamos aqui com um especialista, já já vou apresentá-lo a vocês. Antes, eu gostaria que o Jimmy Cliff mostrasse a fúria para eles, modulando 1000 nos céus do Brasil. E o nosso convidado de hoje, agora sim posso declinar o nome, é o Dr. Eduardo Almeida e Dias de Souza. Palmas para o Dr. Eduardo Jimmy Cliff, que é ortopedista especialista em cirurgia do joelho da Clínica Cor. Doutor Eduardo, muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. O nome é complicadíssimo. O nosso programa, sim, doutor, tem uma tendência a ser didático. Certo. Para que amanhã, na Feira Livre, a dona de casa, a pessoa que está vendo, o Show Mais, nos ouvindo, tenha algo acumulado de informação a respeito da condromalácia patelar. E não tem um nome mais popular? Honestamente não, esse daí seria o mais simples, né? Puxa, o difícil então é um hieróglifo. Que confusão, hein, Darcio? É logo na abertura o negócio está pegando fogo. Não, mas a nomenclatura é essa mesmo, mas a patologia em si é uma patologia um pouquinho complicada, com diversos fatores que influenciam a sua ocorrência, mas a nomenclatura é essa mesmo, o correto é isso daí mesmo. É condromalácia patelar, que na sua essência seria o amolecimento da cartilagem da patela.
A patela? A patela. Posso pegar um ajudante Pode, aqui? Então, é melhor mostrando, porque a patela quando amolece é complicado. Hein, doutor? A patela quando amolece, vou te falar, não é fácil não. É difícil. Então eu vou pegar aqui, eu trouxe aqui um molde de joelho, peguei lá da clínica, tá? Para a gente explicar um pouquinho o que seria a condromalácia patelar, para que o pessoal possa entender bem. Tá? Então aqui nós temos um molde do joelho que é formado basicamente por 3 ossos. O fêmur, que é o osso da coxa, a tíbia, que é o osso da perna, e aqui a patela, antigamente chamada de rótula, tá? Hoje em dia é chamada patela. Ah, é a famosa rótula do passado. A famosa rótula do joelho, exatamente. E doutor, e por que mudou de nome? Isso mais ou menos há uns 10 anos atrás teve uma mudança na nomenclatura médica, alguns tendões viraram ligamentos, e a patela, houve uma decisão da mudança e a rótula da rótula virou para patela. a patela. Exatamente. Tá? Então o que acontece? Esses 3 ossos... Esse é um joelho. Esse aqui é um joelho. Esse aqui é um joelho Isso, normal. movimentos, viu, doutor? Está vendo ali, ó, bem suaves, que está Vamos bem lá, fechado, fazer senão aqui, foge da câmera. O movimento da flexão e extensão perfeitas. Tá, e uma pessoa se agachando, por exemplo. Tá, a pessoa se agachando, ela vai fazendo isso daqui. Tá. Então, reparem bem a relação que a patela tem com o fêmur, tá? Que os ossos têm. Esses ossos, eles têm que ter um deslizamento perfeito. Um em relação ao outro, para que a gente tenha um movimento limpo, um movimento claro, tá? O que acontece? O osso, ele parece uma esponjinha dura. Quando a gente come, às vezes, carne de porco, carne de boi, que a gente vê aqui um pedacinho de osso, a gente parece que vê uma esponjinha meio durinha. É verdade. Então, se você tentar pegar e deslizar um osso em relação ao outro, ele vai enroscar. Então, em toda a área onde um osso vai deslizar sobre o outro, que seria nessa área aqui da patela e aqui do fêmur, essas áreas são revestidas de cartilagem. É um tecido cartilaginoso. É um tecido cartilaginoso, que é importante para proporcionar esse deslizamento. Serve para dar uma azeitada, para dar uma suavizada. Exatamente, ele protege o osso e permite esse movimento. Mas, apesar de ter essa função extremamente importante, ele tem um defeito grave que é a falta de vasos sanguíneos na sua estrutura. Ou seja, é um tecido que não circula sangue, ou seja, não circulam células de cicatrização tecidual. Então, a partir do momento que a gente começa a forçar demais esse tecido, ou que a gente tem uma pancada, ou alguma coisa Os esportistas, né? Os esportistas que machuquem essa cartilagem, ela não vai cicatrizar. Então, ela começa a amolecer, ela começa a entrar num estágio de degeneração. E é justamente isso que a gente denomina a condromalácia patelar, que seria a degeneração nessa relação da cartilagem da patela com o fêmur. E aí provoca inchaço, provoca dor? Isso. O principal assim que provoca, na verdade, são aquelas dores desconfortáveis, por exemplo, quando esfria o tempo, aquele desconforto quando fica muito tempo sentado, na hora que vai levantar, parece que tem que botar a mão no joelho aqui, ou tem que dar uns 2, 3 passos para dar uma esquentada no joelho. Agora, uma coisa que chama muito a atenção e que é uma queixa normal são as crepitações no joelho. É muito comum as pessoas chegarem para a gente e falarem, pô, Eduardo, o meu joelho faz muito barulho, meu joelho parece que tem areia lá dentro, tá? É porque a cartilagem da patela, que ela está degenerada, ela fica roçando com a cartilagem do fêmur. E a partir do momento que ela está degenerada, ela deixa de ser lisa e torna-se enrugada. Doutor, eu fico pensando, então, ciclismo, esse movimento é constante. Constante, o tempo todo. Então, o ciclista profissional, principalmente, tem uma tendência muito forte de desenvolver. Esse problema patelar. É que o corpo, ele desenvolve naturalmente mecanismos de defesa. Tá? Então, a gente tem aqui dentro da articulação um óleo chamado líquido sinovial que tira um pouquinho desse atrito. Tá? Ele sai da onde? Ele é produzido pelas próprias membranas de dentro do joelho. Tá? O joelho, na sua cápsula articular que reveste a articulação aqui, tem membranas que produzem esse líquido sinovial. E esse líquido funciona como se fosse um óleo. Mas entre o tecido cartilaginoso e o... Entre um osso e o outro. A gente tem óleo aqui no meio. Isso aqui não é um buraco vazio, não é um oco. Tem o óleo aqui. Então, esse óleo serve para proteger a articulação. E num movimento cíclico, que nem é o que o ciclista faz, esse óleo ele fica circulando muito rapidamente dentro do joelho, então cria uma proteção também. Tá. Lógico, está tendo a agressão. É que nem azeitar uma maçaneta, um portão. Exatamente. Tá? Então você está, mas é como se você tivesse o tempo todo azeitando ali, cada vez mais você botando óleo. Tá? Então o corpo vai tentando se defender. Mas chega um determinado momento que não aguenta também, né? Onde há a sobrecarga, onde há a falência desse mecanismo de dispersão do líquido sinovial e começa a ter um pouquinho da... Então, se o telespectador, né, pegar o joelho aqui, bem nessa parte, tem uma bola de ping-pong aqui, né? Aqui, exatamente. Olha, é essa parte aqui, ó. É essa parte aí.
Ela que apresenta o problema. Exatamente. Então, assim, isso pode ser causado por uma pancada que a pessoa tomou, às vezes a pessoa toma uma pancada de frente no joelho, cria uma lesãozinha aqui embaixo, essa lesão não vai cicatrizar. Então, com o tempo, ela vai evoluindo para um desgaste um pouquinho maior. Tem pessoas que têm o joelho um pouquinho torto. Tem pessoas que não têm a patela bem localizada aqui no fêmur. Tá. Então, quando ela faz o movimento de dobrar e esticar o joelho, que deveria ser perfeito, se ela tem um pouquinho mais para o lado a patela, ela vai raspar mais de um lado do que do outro. E esse tecido cartilaginoso, fora da patela, digamos assim, é de nascença ou a pessoa sofreu algum acidente? O tecido por ser torto? Normalmente por nascença. Normalmente esse mau alinhamento da patela, normalmente é nascença, tá? Uma tendência genética. Eu fico pensando nos esportes, olha, ciclismo, mesmo natação. Natação tem bastante movimento. Olha o movimento que faz. Principalmente no peito. Então, na do peito, em que você faz aquele movimento forçado, você joga a perna para fora e puxa ela muito rápido para dentro, você cria um vértice de força muito agressivo no joelho. O jogo de futebol, então, nem se fala, né? Porque além de forçar, tem as agressões do adversário, né? Os traumas, né? O goleiro que cai direto com o joelho no chão. Tá? Então, tudo isso vai danificando um tecido que não vai cicatrizar, que não vai reciclar. Então, quando a gente também trata no consultório um paciente por condromalácia patelar, a gente trata com o objetivo de estabilização. Eu nunca prometo para o paciente, eu vou te curar. Não, eu não vou curar porque eu não consigo fazer nascer cartilagem nova. Eu consigo cuidar daquilo que você tem e fazer com que isso desgaste e envelheça de uma forma um pouquinho mais natural. Tá? Porque se a gente não cuidar, aquilo lá vai ter uma aceleração do desgaste. A condromalácia ela vai evoluindo, que a condromalácia tem diversas classificações, né? A classificação clássica, diversos graus. Ela tem normalmente ela vai de 1 a 4, tá? E depois do grau 4 já seria um estágio artrósico, né? Então, se a gente não cuidar de um paciente jovem, por exemplo, que tem uma condromalácia grau 2, em pouco tempo ele já vai estar com um pouquinho de artrose no joelho. E daí já vai começar a ter uma limitação que ele não deveria ter naquela idade, né? Pergunta de leigo. Antigamente o goleiro de futebol usava joelheira. Não sei se o doutor lembra disso. Lembro. Né? Joelheira, tornozeleira, munhequeira. Parecia um boneco inflável, né? Mas no caso da joelheira, protegia bem a patela, né? Assim, na verdade, aquela joelheira antiga do futebol de campo, eu acho que não deveria, era mais para deslizamento, eu acho que não... Não protegia nada? Não protegia, porque a pancada é muito forte. Imagine um goleiro aí de 1,90, pesando próximo dos seus 90 quilos aí, caindo com tudo no chão, não tem joelheira que resista. Que resista, né? Tá certo. Na verdade, o vôlei, uma época, não sei, honestamente, não tenho acompanhado tanto o vôlei de perto para ver se o pessoal ainda tem usado aquelas joelheiras fofinhas. Aquela lá tenderia a dar uma proteção um pouquinho maior. Mesmo o salto em vara, por exemplo, que tem que dar aquele impulso. Sim. Não é? Imagine que a pessoa ela faz um movimento absurdamente forte, dobrando o joelho e depois ela faz um embalo com tudo para cima. Então olha a agressividade do movimento, olha a relação da patela com o fêmur nesse movimento. O salto em distância também, quando ele cai com tudo e procura o máximo possível para... Agressivo demais. Menos mal que ele cai na areia, né? Então há uma absorção, né? E ele cai com o pé lá na frente e ele joga o peso do corpo para trás, né? Mas qualquer esporte que force esse movimento, que tem uma queda muito grande sobre o joelho, vai ter a tendência de desenvolver isso. Você sabe que tanto falar, já estou ficando com uma dor no joelho aqui, ó. Acho que eu estou com um problema na patela. A gente vai fazer um rápido intervalo, vou dar uma olhada no que está acontecendo aqui. Ai, meu joelho. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Eu vou falar rapidinho de um patrocinador que está conosco desde o primeiro programa. Vai completar agora, repito, dia 1º de abril, 12 anos no ar, e há exatos 12 anos a LL Presente está conosco. Um espetáculo. Também a loja é lindíssima. Eila, veja, tem, 1000 itens à sua inteira disposição, uma coisa mais bonita que a outra, preços acessíveis. Agora tem as consultoras que podem orientar você. Você pode até levar uma consultora para casa, a marca ela vai, para te ajudar na decoração, para te ajudar nos mais variados ambientes. Passe lá, tome um cafezinho, um chazinho, vocês vão adorar. LL Presentes, Rua Laura, marca aí, Rua Laura, 740, tá aqui, ó, Vila Bastos, Santo André.
Pronto, nós estamos de volta já com a condromalácia patelar. Que agora a gente já sabe um pouquinho. O nome é complicado assim mesmo. Ele é inteligente. Não é questão de inteligência. A gente tem que ficar ligado nas coisas para a gente poder ajudar a medicina. Não é? Eu acho que o paciente que chega já com uma noção, não é interessante para o profissional. Agora, isso pode dar em criança ou só na outra ponta? Quem está mais preocupado, a pediatria ou a geriatria? Não, a geriatria tem que estar mais, né? Até porque aquilo que eu falei, como é um tecido que a gente só vai gastando ao longo da vida... É um desgaste, que nem uma peça de um automóvel, exatamente, né? É como se fosse uma pastilha de freio, ela vai desgastando. A pastilha de freio a gente tem a possibilidade de trocar, a cartilagem a gente não troca. Na verdade, quando ela desgasta por inteiro lá na idade, na terceira idade, a gente acaba substituindo pela prótese. É na quarta idade agora, doutor, agora a quarta. A terceira está todo mundo zarpando por aí. Então, assim, o idoso tem que se preocupar mais, mas na verdade, assim, quando ela aparece no idoso, já é uma população também que não tem uma agilidade, uma necessidade funcional tão grande, né? O problema realmente é quando ela aparece no indivíduo da numa idade na qual ainda exige-se do ser humano uma certa... Exatamente, e a gente vê cada vez mais, hoje em dia é muito comum a gente pegar o pessoal que pratica a corrida de rua, que é um modismo muito legal que tem hoje em dia, mas que força bastante as articulações. E nem sempre a pessoa pensa em fazer uma preparação física adequada para enfrentar esse esporte. Então começa a sobrecarregar muito as articulações e o joelho é muito afetado. Né? Isso independe do sexo também, né? Depende do esforço que foi feito durante toda a vida. Exatamente. Né? Em relação a... Exatamente. Existe uma tendência um pouquinho maior, mas com explicações anatômicas, da mulher ter a condromalácia. Tá? Em função da mulher ter o quadril um pouquinho mais largo. Pesa mais. Exatamente. Então isso, não pelo peso, mas pelo ângulo que o fêmur desce do quadril. Tá? Como ela tem o quadril um pouco mais largo, o fêmur ele desce um pouquinho com um ângulo mais agressivo em relação ao joelho. Não tem nada a ver com peso de coxa, por exemplo? Não. Isso daí influencia também, mas em relação ao sexo, não. Então, esse fato da mulher ter o fêmur um pouquinho mais angulado cria um ângulo um pouco mais agressivo em relação a localização da patela em relação ao fêmur. O salto alto forçaria a patela? O salto alto ele força também porque quando a mulher sobe no salto alto, ela joga um pouquinho o peso do corpo para frente. Então o centro de gravidade dela é, de certa forma, empurrado um pouquinho para frente. Então o peso dela, que deveria passar lá no meinho do joelho, passa um pouquinho mais para frente, ou seja, na patela. Tá? Doutor, essa camada de cartilagem, né? De cartilagem, é a mesma cartilagem, por exemplo, das vértebras? Sim. É a mesma cartilagem? Exatamente, a mesma cartilagem que tem nas vértebras. Bom, a questão vertebral admite, em alguns casos, cirurgia. Há casos cirúrgicos e muito bem sucedidos, né? Sim. E no caso da patela? Assim, a gente procura tentar não mexer, a gente esgota todo tipo de tratamento clínico. Existe uma tendência hoje em dia meio que geral de a gente tentar abordar cada vez menos, tentar ser cada vez menos invasivo. Então a gama de recursos clínicos para tratar tem crescido bastante. Mas tem alguns casos que não tem jeito, quando o paciente tem um desgaste muito grande, um paciente numa fase ainda economicamente ativa, em que ele precisa muito da articulação, a gente acaba tendo que abordar. Então, conforme a lesão vai avançando, então o grau 1 é simplesmente um amolecimento da cartilagem, seria na essência da palavra o amolecimento. O grau 2, a cartilagem já começa a desfiar um pouco. No grau 3, ela já começa a trincar. Ela desfia, não fica porosa? Não, ela só desfia no grau 2. Tá. No grau 3, ela começa a trincar e no grau 4 ela começa a soltar pedaços. No grau 3 para o grau 4, existem algumas situações em que o joelho começa a travar. Então, nessas situações extremas, é interessante a gente abordar o joelho do paciente para dar uma limpada, para tirar um pouquinho dessa cartilagem. E esses pedaços ficam soltos ali? Eles ficam soltos. Tá? Quando são fragmentos grandes, a gente faz a abordagem. Atrapalhando a dinâmica da articulação. Tá. Isso sempre depois de tentar os tratamentos clínicos. Mas, em alguns casos, a gente acaba tendo que mexer sim. Eu fico pensando também, um motorista profissional que dirige ônibus, caminhão, horas ficam, não é? É lógico que esses caminhões, esses ônibus estão cada vez mais modernos, não precisa levá-los nas costas. Mas esse movimento, né, aliás, assim, é constante na embreagem, no freio. Exatamente. O pessoal que mora aqui no ABC e trabalha em São Paulo, ou vice-versa. Dirigindo o carro particular, um motorista de táxi também. Exatamente.
É uma queixa comum. O pessoal que passa com a gente, que trabalha em São Paulo, que vem de São Paulo para trabalhar, para passar com a gente, fala, ó, Eduardo, pô, fiquei 2 horas no trânsito, meu joelho já está doendo. Eu recebo certas mensagens magnetizadas dos telespectadores e tem uma aqui que está dizendo, Darcio pergunta, joelho, incha muito o joelho? Tem gente que tem um joelho que parece uma melancia. Sim. Tem a ver com a patela? Ele pode inchar. Todo fator de agressão dentro da articulação vai produzir um processo inflamatório. Todo processo inflamatório produz líquido inflamatório. Então, essa é uma situação que pode determinar um inchaço grande no joelho. E daí você acaba tendo até uma dificuldade de dobrar, esticar o joelho e acaba tendo uma restrição funcional muito maior, né? Não só a dor. O joelho não dobra e não estica inteiro. Né? E pode determinar a previsão do tempo também, doutor? Tem bastante gente que sabe quando vai chover, tem bastante gente que já fala... Ele dói. Tem diversas explicações, né? A explicação mais aceitada é que quando está frio, a gente fica com a musculatura um pouquinho mais tensa, um pouquinho mais contraída para evitar perdas excessivas de calor, para tentar manter a temperatura nos 36 graus ali, que é a temperatura normal do corpo humano. Então, se a gente fica muito contraído, a gente comprime um pouquinho mais as articulações uma contra a outra e isso determina uma sensibilidade maior nessa região. Existem explicações um pouco mais científicas do tipo, quando está muito frio, aumenta um pouquinho a pressão barométrica e isso existe um choque de partículas aumentadas com o nosso corpo e como nessa região está muito sensível, isso vai determinar um aumento da dor. É uma explicação um pouquinho mais difícil de provar, mas quem propôs isso daí foi o pessoal da Universidade de Harvard. Então a gente acaba levando bem a sério essa hipótese também, por onde vem, né? Claro. Não é de um centro ruim, é de um centro ótimo. A gente fica pensando aqui nos esportes, em outras atividades, né? Imagina uma bailarina, não é? Uma bailarina que força as clássicas, então, nas pontas dos pés, tudo sobra na patela, né? O balé é um dos esportes, a gente tem que denominar ele como um esporte, apesar de ser uma dança, mas ele é um esporte de altíssimo rendimento. O que eu quero dizer? É um dos esportes que mais agride o corpo humano. A bailarina, ela tem que ter, por natureza, a menina que está começando agora, que quer evoluir, ou o adolescente que está rumando para um profissionalizar ou semiprofissionalismo, ela tem que se conscientizar que ela tem que começar a desenvolver uma preparação física, um cuidado com as articulações, porque o balé, ele força demais as articulações do joelho, do quadril e principalmente do pé, né? Então, por isso que ela usa aquelas faixas, aquela coisa toda. Exatamente. Né? Quando a gente vê a dança, aquela graciosidade da dança, a gente às vezes não consegue ver a dor que ela está sentindo para fazer aquela dança e muitas vezes com um sorriso na boca, né? Mas realmente força demais. Agora, outra pergunta simples, né? Mas é determinante. Tem cura? Não tem cura. Quem tem condromalácia vai ter condromalácia a vida inteira. Tá? Esse é um dos maiores motivos de pesquisa hoje em dia dentro da medicina, que é a busca da produção nova de cartilagem. Então, células-tronco, transplante de cartilagem, que é feito nos Estados Unidos, mas para a patela ainda é uma coisa um pouquinho restrita. Aqui no Brasil isso daí vai demorar um pouquinho. E faz transplante para onde? Então? Tecido de cadáver. Tá? Ou tira-se do próprio paciente, faz-se a cultura disso, faz o tecido proliferar em laboratório e reimplanta no próprio paciente. Mas é um tratamento caríssimo, é uma coisa que vai demorar para ser corriqueira nossa aqui. Então, a gente tem que cuidar do que tem. Então, se a gente não vai conseguir curar, a gente tem que cuidar daquilo que tem. Então, uma das coisas que a gente mais faz hoje em dia, na verdade, voltando àquela explicação inicial, é melhorar um pouquinho a qualidade do óleo que tem lá dentro da articulação. Hoje em dia, a gente já tem de forma sintética o principal componente daquele óleo, que é o ácido hialurônico. Então, isso é um tratamento que a gente faz bastante na clínica. Existem bancos de cartilagem de cadáveres ou tem preço essa cartilagem de cadáver? Nos Estados Unidos a cultura é um pouco diferente, né? Eles têm as empresas particulares que fazem essas coletas, né? E as universidades. Aqui no Brasil fica mais restrito à universidade, mas basicamente quem me parece que estava trabalhando mais isso era o pessoal do HC, lá no Hospital das Clínicas. Mas aqui não se faz ainda, então? Não. Aqui não. Não se tem essa cultura política, ela é diferente, né? Nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo, a utilização do enxerto de tecidos de cadáver no ser humano é uma coisa muito mais aceitada, né? Muito mais fácil de se fazer. Até para tratamento dentário tem o transplante ósseo, né? De Sim. células. Sim.
transplante ósseo, utilização de tendões para cirurgias de ligamento. Lógico, às vezes não tem o mesmo resultado do que você tirar o enxerto do paciente e botar em outro lugar dele, mas às vezes você evita uma agressão maior àquela articulação, né? Cirurgias de ligamento cruzado, ao invés de você tirar o tendão patelar para colocar lá dentro do joelho, usar um enxerto de cadáver, tá? Num paciente que não tem uma exigência física tão grande, é uma coisa aceitável e que vai ter uma agressão menor, né? Uhum. Puxa vida, nós aprendemos bastante. É um nome comprido, né? Aparentemente difícil, mas é relativamente fácil no entendimento. É problema no joelho. Exatamente. Não é? Nós gostaríamos, doutor Eduardo Almeida e Dias de Souza, está certo o nome? Exatamente. Assim comprido? Agradecemos sua presença. Ele que é ortopedista especialista em cirurgia do joelho da clínica Cord. Vamos pôr o site no ar, por gentileza? Já está. É www. Como não poderia ser outra coisa, é joelho.pro, de professional, de profissional. E tem um telefone aí facílimo de contato também. Doutor Eduardo, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigado. Não perca meia-noite o programa Clique Noite com Edmir Cleto e o J+, à 00:30. Va bene, per ora è solo una buonasera a tutti, dormire con Dio, parliamo domani, riposare in pace. Ciao, bella. Tchau, fui. A devoção não está no joelho que se dobra, mas no coração que não se vê dobrar.